E no vídeo de hoje eu quero conversar com você agora sobre a criação de indicadores de acompanhamento de progresso com os colaboradores para saber o pulso, como está o andamento, sem que aconteçam incêndios, desvios de rota que você não perceba no seu negócio. E também para não se confundir com outras métricas igualmente importantes, mas que atrapalham a clareza na hora de fazer esse acompanhamento, ok? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, uma empresa que eu criei para trabalhar as relações de trabalho e treinar empresários a ajustarem as relações de trabalho nos negócios que ajudam a ter maior clareza, prioridades e organização na forma como um dono e um colaborador se relacionam, porque a gente sabe que o dono e o colaborador, a grande dor do dono muitas vezes é um colaborador, é manter um bom colaborador e formar bons colaboradores na sua empresa que fazem a empresa crescer e chegarem ao resultado esperado. Tudo isso de forma descomplicada, de forma enxuta, com uma gestão descomplicada através das alianças Pro, onde eu ensino a priorizar, ter rotinas de trabalho e otimizar os sistemas, melhorando trimestre a trimestre, semestre a semestre, ano a ano, de modo que a empresa cresça de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos do dono para crescer e para funcionar bem no operacional. Beleza? Então, falando aqui agora de uma parte muito vital a respeito de indicadores de acompanhamento de progresso. Essa é uma área que, é um pano para manga, dá para falar muito sobre isso, dá para ficar horas discorrendo sobre os indicadores XYZ, tem empresas que utilizam outros indicadores, tem empresas que em diferentes estágios vão usar indicadores atualizados. O que eu quero te ensinar aqui é a lógica, eu quero compartilhar com você a lógica de acompanhamento, de transformar dados quantitativos, coisas que não são transformadas não necessariamente imediatamente em números, para coisas qualitativas, quer dizer, em dados quantitativos de forma clara, objetiva, aplicável e, sobretudo, aqui descomplicada, para que você possa empregar isso no seu dia a dia, na correria no dia a dia de um dono de negócio que está muito corrido e que precisa ir lá e aplicar, implementar, fazer da forma mínima viável a respeito de indicadores. Um ponto vital de tudo isso é que não há condições, como eu disse no outro vídeo a respeito disso, não há qualquer forma de ter bons indicadores se o dono está com uma operação bagunçada, se a casa está desarrumada, se ele não tem nenhum controle dos processos, dos projetos que ele tem dentro da empresa, se ele não utiliza projetos para a unidade de projetos, o projeto de 3 meses, projetos alinhados para tocar a gestão da empresa. Então é muito difícil criar indicadores numa casa que está bagunçada. Não significa que a casa tem que estar totalmente arrumada para ele conseguir implementar isso. O dono vai poder, sim, estruturar os indicadores e não é também uma necessidade máxima aqui, é uma boa notícia para aqueles que estão sobrecarregados, de que os indicadores precisam ser implementados assim, tipo, nossa, eu tenho que estar com tudo perfeito ou eu tenho que sair com os indicadores perfeitos ali para poder acompanhar o dono, a performance do meu colaborador. Então não há necessidade disso. O que a gente precisa aqui, fica comigo, que é presença. Presença entre o dono e o colaborador, uma noção do dono a respeito das tarefas que o colaborador tem, um entendimento através das one-on-ones que eu ensino aqui, ou seja, as reuniões de alinhamento da complexidade do trabalho do colaborador, do que ele está fazendo, do projeto que está em ação, do problema que ele está resolvendo. Primeiro, hierarquia, né? Problema que o cara está resolvendo, qual que é o problema? Ele está aumentando as chances, melhorando a eficiência do funil para que tenha mais clientes e menos perda. Isso é um problema, mas isso não é um projeto ainda. O que ele vai fazer vai se transformar num projeto. Dentro desse projeto que tem começo, meio e fim, aí sim a gente vai falar do acompanhamento. Então, tudo começa com uma prioridade bem definida a partir de um problema certo que vai ser resolvido dentro da empresa. O dono precisa formalizar isso. Não adianta virar tarefeiro. O grande problema na criação de indicadores, desse tipo de acompanhamento, é que muito dono de negócio ainda é tarefeiro. Ele não aprendeu a fazer o pensamento reverso, de pensar por resultados esperados, com o fim em mente, né? O fim em mente é um clássico, mas ele é muito útil mesmo de entender, cara, o que realmente importa agora? O que a gente precisa ter conseguido? Eu faço essas perguntas para muitos donos de negócios que estão começando e dá aquele branco. O que precisa ter acontecido ao fim de 3 meses para que você esteja satisfeito com essa iniciativa que você colocou? Com o CRM ou
com uma implementação. O que precisa ter acontecido? Putz, eu preciso que o CRM esteja funcional. Não é implementar o CRM. Implementar o CRM dentro de empresa é relativamente fácil. É ir lá, contratar uma empresa de implementação, mas fazer ele funcionar, trazer resultado de controle de processos, melhorar a eficiência do acompanhamento dos leads na empresa, dos próprios clientes que já existem dentro da empresa, aumentar o LTV, né, o Lifetime Value ali, através de um entendimento maior de como que daqueles clientes que estavam inativos ou que não tinham sido abordados, tudo isso é uma outra jogada. Então, todas essas ações, estou te dando um exemplo disso, vão demandar indicadores de progresso. E por quê? Por que você precisa de indicadores de progresso? Porque fazer um negócio crescer, o dono se depara com gargalos. O que são os gargalos? Os gargalos, eles são problemas que precisam ser resolvidos, limitações que a empresa tem e que ainda não foram devidamente trabalhadas, não foram esclarecidas, não foram resolvidas. Os gargalos têm essa característica. E aí o dono, se é um gargalo, você pode ter certeza que um gargalo não é resolvido em um dia. Senão já teria resolvido, entende? Por isso que o dono precisa trabalhar por projetos. Não dá para ele continuar tocando, vai resolvendo, se dorme até tarde todo dia para resolver um negócio e resolve. Ele agora tem pessoas que estão envolvidas, que têm ritmos de trabalho diferentes, que têm níveis de compreensão diferentes acerca do problema, níveis de experiência diferentes. O dono ele precisa lidar com outras pessoas. Para isso, ele vai precisar ter essa estrutura. Todo crescimento demanda uma estrutura. E essa estrutura que eu estou falando hoje aqui já é a estrutura de acompanhamento. Eu já falei em outros vídeos da estrutura de crescimento. Existe a estrutura agora de acompanhamento, que tem uma estrutura de rotinas, que envolve, em primeiro lugar, vamos lá, o que envolve essa rotina? O que é uma estrutura de acompanhamento? Todo crescimento demanda estrutura, certo? Você quer crescer, então vai precisar de uma estrutura de acompanhamento. A estrutura de acompanhamento tem a parte de ritual, vamos dizer assim, que a gente chama, né? Eu não vou falar ritual, senão vai confundir com as reuniões de ritual. Mas a parte de interação, que são as dailies, que são as reuniões de acompanhamento diário a respeito de uma determinada tarefa. Tem muita gente, tem muito dono de negócio que não acredita nas dailies, que acha que é muita coisa, que não precisa. Mas olha, para todos estarem na mesma página, para as pessoas estarem conhecendo os desafios uma das outras, a melhor forma é fazer as dailies. Porque as pessoas, cada um vê o desafio do outro, existe a parte social de que, amanhã eu vou estar na reunião, eu preciso falar o que eu fiz, o que eu não fiz, preciso dar o pulso do trabalho. O líder de cada área, o head de cada área, ou o próprio dono da empresa, ele consegue ter noção de como estão as ações ali na empresa, de o que está sendo feito, o que não está sendo feito, onde estão os obstáculos. E aí sim, ele vai poder ter uma noção do que está sendo feito. Só que isso aí é a parte da gestão, onde o colaborador está informando ali a execução das atividades. Os indicadores de progresso não são as atividades. Então, entenda que indicador de progresso não é atividade. Avançar num projeto não é ticar uma tarefa. Então, assim, vou dar um exemplo para você. Fechar uma venda é muito diferente de ir lá e marcar que fez a call. Fazer uma call faz parte de uma das atividades que envolveu fechar uma venda. Agora, fechar uma venda não é um indicador, certo? Fechar uma venda não é fazer uma call não é um indicador de progresso. Fechar uma call é uma atividade, ok? Ela pode ser marcada como uma atividade meio para um determinado fim. Então, o dono, a esse exemplo, ele vai precisar, junto com o colaborador, começar a ter essa noção de meio e fins. O progresso não é o fim em si, tá? Mas o que a gente precisa entender é que isso vão ter camadas. Se a gente colocar, vai depender do nível, se você tiver uma lupa ali. Se a gente for lá, agora, para complicar um pouco a coisa, né? Mas assim, se a gente for lá fazer uma call, teve uma série de atividades intermediárias que levaram para fazer a call de vendas. Tem um monte de atividade. Sobre o ponto de vista de progresso,
ele ter feito a call, ele progrediu, mas ele não terminou o projeto, ele precisa ter fechado a venda. Então, muitas vezes, o dono vai precisar ajudar o colaborador a definir todas as atividades ali, mas o dono não pode ter acesso a todas as atividades, o head não vai ter todas as atividades. Ficar perguntando, olha, você ligou para a pessoa, o que você falou para a pessoa lá, é microgerenciar. Agora, quando existe um processo, por isso que é tão importante os processos, à medida que eles vão sendo refinados, o dono e o colaborador vão tendo noção, vão tirando da cabeça deles e colocando no papel as atividades necessárias, os pontos de atenção, a sequência das atividades que geram um determinado resultado final. Então, vamos lá, resultado final do trimestre. A meta era ter fechado 40 vendas. Então, qual que serão os indicadores de progresso em relação a essas metas? Indicadores de progresso podem ser calls marcadas, calls fechadas ao longo do mês. Então, você imagina que o número de vendas, vamos colocar número de vendas executadas, ele pode ser um indicador de resultado final esperado. O indicador de progresso é quantas vendas foram feitas até hoje. Então, se, por exemplo, em um trimestre se estima que serão feitas 40 vendas, você imagina que se no primeiro mês foram feitas apenas 5, se continuar nessa taxa, ele vai ter chegado ao final do trimestre com 15 vendas. Então, a gente precisa começar a definir os indicadores de progresso ali. Então, esse indicador de progresso mostra que nessa taxa não está indo bem. Ele é o único indicador? Ele deve ser o único indicador de progresso? Não, porque pode ser que esse indicador de progresso nessa data, ainda o colaborador não tenha conseguido preencher, ele fez calls, teve um SDR que foi preencher ali, que foi fazer a triagem, não chegou todos os leads ainda, ele não fez todas as calls de venda, então ele não fez todos os fechamentos ainda. Mas isso já indica que houve ou não progresso em direção à meta. Então, você repara, eu estou fazendo aqui com você porque é uma coisa que demanda um certo raciocínio para a gente ver se a gente realmente está medindo o que importa. E também o ponto na geração dos indicadores de progresso é se a gente não está indo muito na tarefa e pouco no avanço. Então, é como se fosse uma coisa que o dono precisa estar com o pé no chão, ele precisa sentar junto com o colaborador. Uma grande vantagem que muitos donos têm é que eles já executaram aquilo do seu ponto de vista operacional, então ele sabe como é fazer aquilo. É que agora ele não faz, não executa, mas ele sabe como é fazer. Então ele sabe as etapas de trabalho, então vão existir as etapas de trabalho e as pequenas conclusões. Essas conclusões, essas pequenas etapas, elas podem ser indicadores de progresso. Então, por exemplo, foram feitos marcação de tantas vendas, é um indicador. O cara marcou reuniões. Dessas reuniões, quantas reuniões foram efetivamente finalizadas? Fez tantas calls de vendas. Já mais um indicador de progresso. Dessas reuniões, foram fechadas tantas vendas. Significa que esse indicador de progresso significa que um indicador isolado valeu? Não, porque ele precisa dos outros. Então, um conjunto de indicadores de progresso num sistema de vendas é dessa forma que se constrói. Mas precisa ser deliberado, precisa estar atrelado a uma compreensão real do que ocorre na operação do próprio dono. Tem operações que estão mais estruturadas, elas não estão tão estruturadas assim, elas estão desestruturadas. Então, o dono vai precisar criar indicadores suficientes, talvez, para o momento. Pesquisa no Google na área específica, pesquisa no ChatGPT, quais indicadores de progresso refletem com maior clareza essa determinada área que eu quero fazer. Aí o ChatGPT vai trazer, né? A gente não precisa saber todos, mas, por exemplo, é importante que o dono e o colaborador estejam na execução e sabendo a conclusão. Aquilo ali concluiu, aquilo ali fechou, entregou algo relevante, aquilo pode ser um indicador de progresso ali que a gente está trabalhando. Então eu dei um exemplo aqui das calls de vendas, mas isso se extrapola para todas as áreas. Agora, o que não pode acontecer, que é uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos, porque é muito relevante. Não pode simplesmente importar essas métricas, baixar um livrinho de métricas de uma determinada área e não envolver o colaborador ali na compreensão dessa métrica, porque senão ele não vai saber alimentar o sistema de gestão.
E aí faltou eu falar que existe essas reuniões de acompanhamento, que são as dailies, mas existe o sistema de gestão de projetos onde o colaborador vai alimentando o que ele está fazendo. E aí essa é uma construção que demanda o envolvimento do dono, demanda o envolvimento do gestor de projetos, se o dono já tem, para que eles se conversem entre si e criem um sistema que reflete a realidade na prática. Tem muito gestor de projeto que cria sistemas hiper completos que o colaborador não alimenta. Eu vejo queixas muitas vezes de lideranças de os colaboradores não organizarem o funil, não organizarem, não alimentarem o pipeline ali certinho. Então, não tem como saber. Existe o indicador de progresso, mas não existe o hábito de se alimentar. Então, eu quero trabalhar aqui de uma forma crítica para que o dono precisa ser mais essencialista, muitas vezes, menos indicadores, procurar, ele vai precisar construir esse indicador, porque não basta só ter um indicador, ter uma planilha enorme ali de medidas, sendo que o que importa é a temperatura que ele vai fazendo e ele precisa fazer progressivo e gradativamente. Trabalha, vamos construir junto um indicador aqui, 2 por semana, para a gente ver como é que a gente mede. E a melhor forma é conversando com o colaborador, despertando o senso crítico dele também, para ele poder avaliar a própria performance. Essa construção ela é vital porque ajuda o colaborador também a assumir a responsabilidade. Então, construir indicadores não é uma coisa que deve ser assim, simplesmente feita só da parte do dono para o colaborador. Ele precisa envolver o colaborador na compreensão, para o próprio colaborador saber se ele está tendo progresso ou não. Às vezes o colaborador é muito perfeccionista e ele não tá entendendo a relevância daquelas métricas. A gente precisa trabalhar qual métrica que realmente define progresso. Às vezes o funil de vendas do comercial está marcando muitas calls. Estão chegando muitas calls de vendas e, cara, o closer não está conseguindo fechar porque os clientes não têm tanta consciência ainda. Será que não vale a pena ir lá e plugar um webinário? Então, todos os indicadores de acompanhamento e de conclusão, eles também servem para trazer informação a respeito das tomadas de decisão, para melhorar a tomada de decisão, não só para acompanhar. Não é só para ver se o colaborador está fazendo ou não, é para saber se as ações estão eficazes, estão ajudando a chegar no resultado desejado. Eu espero que eu tenha trazido aqui uma visão mais crítica e mais pé no chão de como construir esses indicadores, de não procurar necessariamente respostas prontas para simplesmente ir lá e vou fazer isso aqui, eu quero me livrar, mas é uma construção de relações que começam a ser trabalhadas entre o dono e o colaborador, entre o dono e as lideranças, na qual ele cada vez mais precisa estar menos no operacional. E assim, essa construção de indicadores junto com o colaborador ajuda a aumentar esse elo, ajuda a aumentar essa construção de que não é só unidirecional, passando e jogando as coisas para o colaborador fazer. Aumenta muito mais a chance de gerar consciência, de o colaborador ter mais noção do que está fazendo e de tudo que ele precisa desenvolver para fazer o negócio crescer. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa visão crítica sobre indicadores. É um assunto, como eu falei, são muitas frentes, eu não vou ficar aqui exaurindo os pontos de indicadores aqui, porque isso é possível se acionar na internet, é um conhecimento que se encontra já disponível, mas o que importa é o jeito de fazer isso, que foi o que eu falei nesse vídeo, com presença, com colaboração entre o dono e o colaborador, esse pensamento crítico do que realmente reflete progresso, e aí sim você vai conseguir ter um pulso verdadeiro do que está acontecendo. Não são só apenas as reuniões, são as reuniões de acompanhamento, o gestor de projetos e as conversas de alinhamento para ver se estão sendo feitas as atividades essenciais, se o colaborador não está se perdendo. Beleza? Então foi isso o assunto hoje sobre sistemas de acompanhamento e estruturas de acompanhamento. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere dar o seu like e também se você precisa de ajuda para implementar esses sistemas, esses indicadores, desenvolver isso dentro da sua empresa, de modo que você consiga escalar de forma enxuta, altamente rentável, conseguindo ter uma noção, sem precisar estar necessariamente botando a mão na massa, uma noção clara de coisas que representem que está existindo progresso dentro de uma determinada atividade. Considera também conhecer aqui os programas da Decision Pro, onde eu vou ajudar você a fazer o seu negócio crescer, dependendo cada vez menos de você, com relações de trabalho, de confiança sólidas e que fazem o resultado acontecer. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.